Olá pessoal, saudações marinheiras, esse retorno após o carnaval, vamos rasgar a fantasia, né? Saudações marinheiras, saudações marítimas, vamos retornar aqui à nossa nona aula de navegação estimada e costeira, certo? Nós acabamos, antes do carnaval, a nossa unidade 3.0, agulhas náuticas, né? Que eu enviei para vocês durante o carnaval, os slides estão aí no e-mail das turmas, certo? No e-mail das turmas está lá todos os slides das 4 aulas que nós verificamos lá sobre a agulha magnética, os desvios, agulhas giroscópicas, os desvios, as vantagens, né? E ficou para o final esse último exercício. A cereja do bolo foi esse exercício da prova de prático de 2011, né? Que a gente vai agora dar. Na verdade, eu já mandei no slide para quem viu lá, tá lá já a solução, né? Mas eu vou fazer agora em sala de aula aí como é que seria a resolução desse problema, a resolução por Calunga. Então, para mostrar a vocês como que nós estamos aprendendo, que vocês estão aprendendo, é tão importante que caiu na prova de prático de 2011. E certamente em outras provas de prático, se não cair exatamente assim, cairá de outras formas. Mas não só na prova de prático, vai cair na prova de navegação 1, agora estimada e costeira, muitos exercícios de Calunga, muitos exercícios semelhantes a esse, e na sua vida real. Então, prepare-se para efetivamente, ou seja, estar pronto profissionalmente para poder resolver esses problemas, né? O problema que eu propus na aula passada foi exercício da prova de prático de 2011. Está lá, é só procurar lá na DPC que vocês vão ver que está lá esse exercício. Um navegante em 2011 obtém o rumo verdadeiro 152,5 graus para a navegação pretendida. Então ele queria navegar no rumo verdadeiro 15152,5. Considerando os dados abaixo, qual o rumo da agulha. Então ele sabia que queria navegar no rumo do 52.5. Ele queria saber qual era o rumo da agulha magnética, lembra? Rumo da agulha magnética. É aquele, qual o rumo que eu teria que olhar na agulha magnética? Eu sempre falei a vocês, né? A agulha magnética, ela deveria indicar o rumo magnético. Não indica por quê? Porque tem aqueles envolvimentos com ferro, com a corrente elétrica que fazem com que haja um desvio da agulha magnética. Então ela aponta, em vez de apontar para o norte magnético, aponta para o norte da agulha. Então nós temos então na agulha magnética o rumo da agulha. Então ele está perguntando qual seria o rumo da agulha que eu teria que seguir na agulha magnética para estar navegando no rumo verdadeiro 152,5 graus, né? Então os dados abaixo, isso aqui são os dados que estariam na carta. Ó. Na carta estaria a declinação magnética 2007, em 2007 seria 16 graus e 10 minutos oeste, com variação anual 5 minutos para oeste. Então, quer dizer, a gente tem que, eu estou em 2011, tem que fazer uma pequena continha para saber em 2011 qual será a declinação magnética nesse ano que eu estou fazendo a navegação. E o desvio da agulha, 2 graus leste. As soluções que foram indicadas na prova de prática de 2011 foi rumo da agulha 138 graus, rumo da agulha 154 graus, rumo da agulha 167 graus, rumo da agulha 169 graus, rumo da agulha 171 graus. Tá certo, pessoal? É um problema, na verdade, o slide seguinte vai ser um que não está muito bem desenhado. Eu não sou craque nesse negócio de colocar setinha, númerozinho, então está meio... Mas na verdade o que a gente tinha que fazer, voltando aqui, ó, qual é o problema que a gente tem que resolver? Nós temos que saber qual é o rumo da agulha. Se eu tenho um rumo verdadeiro, tenho a declinação magnética e tenho o desvio da agulha, né? Então eu tenho que calcular primeiro qual é a declinação magnética para 2011. Essa é a primeira parte do problema. Calculado esse problema, eu coloco o meu norte magnético, a partir dele eu coloco o meu norte da agulha. Como eu já tenho o rumo verdadeiro, que é desde o norte verdadeiro até a proa do meu navio, eu só verifico daí qual é a sentença matemática que vai me levar do norte da agulha até a proa do meu navio, tá certo? Essa é a sequência de solução do problema. Aí, ó, o norte verdadeiro está colocado aqui, o norte verdadeiro, e o rumo verdadeiro já está lançado, 152,5. Essa seta aqui, como eu falei a vocês, não é a seta do rumo verdadeiro, é a seta que indica a proa. Né? Vamos ver se vai apontar, ó, proa. Essa aqui seria a seta da proa do navio. Está até um pouquinho para o lado, mas na verdade a intenção é que indicasse realmente passando pelo centro do navio e pela proa, tá? Então tá aqui, ó. Mas como eu falei, o primeiro cálculo daí tem o norte verdadeiro, o norte magnético, já está indicado aí, porque eu não soube colocar isso na sequência na animação.
Então, olha lá, primeira coisa a fazer nesse problema é calcular a declinação magnética para 2011. Eu sei de 2007. 2007 para 2011 são 4 anos. Vezes 5 graus, que é a variação anual, vai me dar 20 minutos para o oeste. Uma declinação magnética indicada era 16 graus e 10 minutos oeste, mais 20 graus, os dois são no mesmo hemisfério, quando é mesmo hemisfério vai somar, né? Se fosse hemisfério diferente, se a variação fosse para leste, seria subtração. Como é mesmo hemisfério, oeste-oeste, soma 16 graus 30 minutos oeste. Então essa é a declinação magnética, né? Transformando isso aqui, já que ele deu o rumo verdadeiro em 152,5, a declinação magnética é 16 graus e meio. Então olha só, se eu tenho aqui o norte verdadeiro, tenho aqui o rumo verdadeiro que já me foi dado. A declinação magnética é esse ângulo que vai do norte verdadeiro até lá. A seta está errada aqui, né? A seta tinha que ser aqui. Mas eu não soube trocar também lá. Esse negócio já estava pronto, eu não soube trocar essa seta daqui para lá. Então, ó, o ângulo que vai daqui até aqui equivale a 16 graus e meio, certo? Então, qual seria o rumo magnético? O rumo magnético viria do norte magnético até a proa, seria 152,5 mais 16,5. 152,5 mais 16,5 dá 153, 159, 169, certo? Então daqui até aqui eu teria, certo, o rumo magnético. Mas eu tenho o desvio da agulha que foi dado no problema, que é 2 graus, ó. Rumo da agulha, desvio da agulha é o quê? Entre o norte magnético e o norte da agulha. 2 graus para leste. Enquanto a declinação magnética é 16,5 para oeste, o desvio da agulha é 2 graus para leste. Então, qual seria a sentença matemática que eu teria que fazer aqui, ó? Seria rumo verdadeiro, mais a declinação magnética, menos o desvio da agulha, certo? Essa, como eu falei a vocês, sentença matemática, pessoal. É importante a gente trabalhar com os valores algébricos, com os valores, né? Os valores literais, né? Os valores que a gente quer, porque a gente sabe, isso aqui que a gente vai fazer na cabeça da gente, independente da gente fazer a conta de cabeça, você vai pegar o rumo verdadeiro, vai somar a declinação magnética e vai subtrair o desvio da agulha. Vai chegar no rumo da agulha, que é o que foi pedido no problema. Aqui está, essa é a conta. 152,5 mais 16,5 dá 169, menos 2, ou 67, certo? Essa é a resposta do problema. 167 graus, vamos voltar lá rapidinho, só para ver a resposta C, se não me engano. Está aqui, a resposta C. Tá? Então podem ver lá no gabarito, na prova do prático, em 2011, né? Esse a gente é um calunga, exatamente o que foi pedido na prova de prático. E vocês sabem que é a prova de navegação mais rigorosa que é feita aí, certo? Em outras provas tiveram também outros problemas que nós vamos estudar. Então essa é, assim, só para comprovar que o que a gente está estudando é importante, foi cobrado inclusive na prova de prático. Tá bom, pessoal? E aqui são alguns lembretes só dessas aulas que nós estamos vendo até agora, tanto da unidade Pontung, Fundamentos da Navegação, como a unidade 3, Agulhas Náuticas, né? Aqui, ó, não está saindo aqui no slide, na aula aqui, mas lá no slide vai estar escrito aqui marcação. O que é marcação? É o ângulo formado entre o norte verdadeiro, né? Entre o norte de referência, pode ser o norte verdadeiro, o norte da agulha, o norte magnético, né? E alguma coisa que eu estou marcando. Então, isso, o nome disso é marcação. A marcação pode ser verdadeira, magnética, da agulha, da giro, certo? Mas isso é marcação. É esse ângulo entre o norte de referência, aqui no caso a gente vai ter o norte verdadeiro, certo? E aqui do lado a gente tem a marcação relativa. A marcação relativa, em vez de ser da direção de referência do norte, a direção de referência passa a ser a proa, né? Lembra que é de 0 a 180 graus a partir... E a marcação, pessoal, pode ser de um farol, pode ser de uma lancha, tá certo? É importante lembrar isso, né? Nós já vimos, inclusive, até ângulo do alvo, ângulo de proa, né? Então, aqui, a marcação relativa, lembra aqui, ó, qual seria aqui o ângulo do alvo que eu estaria vendo esse... Né? Qual seria o ângulo desse alvo aqui? Lembra? A marcação relativa que essa lancha faz do navio. Então, ele estaria me vendo aqui pelo través de Boreste, qual seria o ângulo de alvo dele? Seria 090. E qual o ângulo de proa? 090 Boreste, certo? Ângulo do alvo 090, 090 Boreste. Você estando aqui nesse navio de guerra, vendo essa lanchinha, certo? Mas aqui é a marcação relativa, estou mostrando só o ângulo entre a proa do navio e o que você quer marcar, que pode ser uma lancha, pode ser um farol também. A marcação polar, aqui está mostrando bem claramente, né? Aqui essa lancha aqui,
e tem um farol lá, como eu falei, a marcação pode ser, e sempre a partir da proa do navio para boreste ou para bombordo. Então, marcação vai depender da direção de referência que você tem. A marcação relativa e a marcação polar, não, é sempre da proa do meu navio. A relativa vai de 0 a 360 graus a partir da proa do meu navio, e a polar vai de 0 a 180. Para boreste, aqui no caso daria 30 graus para boreste, seria 030 boreste, e aqui seria 090 bombordo, esse farol aqui, tá bom? O rumo, né, uma indicação aqui, é um ângulo formado entre o norte de referência, aqui está um norte que não diz se é norte verdadeiro, norte magnético, norte da giro, norte da agulha, e a proa do meu navio, certo? Então o rumo é sempre com essa designação, esse conceito que é importante vocês terem. A declinação magnética é o ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético, certo? E o desvio da agulha entre o norte magnético e o norte da agulha, certo? Lembra aquele exercício que a gente acabou de fazer agora da prova de prático, né? O desvio da agulha, aqui seria para o oeste, aqui também a declinação magnética para o oeste, e aqui também o norte da agulha para o oeste. E o desvio da giro é em relação ao norte verdadeiro e o norte da giro, que também a giro apresenta algum tipo de problema, de deficiência, que não está apontando exatamente na direção do meridiano verdadeiro, mas sim numa direção que nós chamamos de norte da giro. Então esse desvio, essa deformação da agulha giroscópica chama de desvio da giro, é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da giro. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, a gente agora vai ter início a nossa aula. Então vamos começar a nossa aula de hoje aí, depois do carnaval, todo mundo já recuperado, saiu da ressaca, né? Já tomou a cerveja, já cantarolou, já festejou com a família, né? Esse carnaval virtual que nós passamos aí, né? Vamos agora para a nossa aula virtual. Bom, pessoal, antes de começar a aula, que a nossa aula é o início, unidade 2.0, cartas náuticas, aula 2.1, representação da Terra num plano, e aula 2.2, sistema de projeção cartográficas, é o que se pretende fazer na aula de hoje, essas duas aulas numa só. Eu queria falar antes que, não sei se os mais antigos aí, né, já entregaram para os senhores, né, essa carta. Se não entregaram, vão entregar em breve. É uma carta que chama Carta Especial para a Instrução, 13006, tá? Carta Especial para a Instrução, que vai desde o Rio de Janeiro até Cabo Frio. E essa carta, pessoal, eu queria que os senhores tivessem muito cuidado com ela, porque é a carta que os senhores vão usar na prova. É uma carta para os senhores realmente terem familiaridade com a carta náutica, né? Como a gente está entrando aqui na nossa unidade de ensino sobre carta náutica, né? A gente vai ver que o que tem aqui na carta náutica, todos esses símbolos, né? Vocês podem, se quiserem, se tiverem curiosidade, podem pesquisar na DHN, a carta 12.000. A carta 12.000, ela representa, ela mostra o que significa cada símbolo que está aqui, né? Por exemplo, o bege é terra, o branco é água, a água azul mais clarinha é água entre 20 e 50 metros, a água azul mais escurinha entre 20 e 0 metros. Então tem várias informações que você vai ter lá na carta 12.000, a gente vai dar uma olhada nela, fazer alguns exercícios. Essa carta, então, vai ser distribuída uma para cada aluno, certo? Para isso, para vocês terem muito cuidado, porque essa carta, eu pretendo que ela seja devolvida a mim na prova, ou seja, eu vou passar um exercício na prova, vocês vão fazer na própria carta e vão devolver junto com a prova, tá certo? Então, todos têm que ter uma carta preparada, limpa, arrumada. Eu sei que algumas cartas que foram entregues não estão muito limpas, que os alunos do ano passado deixaram um pouco rasurado. Então, o que eu peço para vocês é a primeira coisa, que peguem uma borracha macia, né, e façam uma limpeza, onde tiver rasurado a lápis, porque carta náutica só pode escrever a lápis. Então escreva o seu nome a lápis na carta, certo? Nunca a caneta. Então apaguem o que está rasurado, certo? E para usar a carta náutica, pessoal, lembra eu fiz uma pergunta lá na primeira aula, eu perguntei quais são os instrumentos de precisão básicos para a navegação. Então eu vou mostrar a vocês aqui, ó, o lápis, um lápis bem apontado, um lápis com uma ponta boa, bem fina, bem macia, uma borracha macia. Esses são instrumentos de precisão básicos que vocês têm que ter para as aulas de cartas náuticas e para a prova. Cada um tem que ter o seu instrumento básico, seu instrumento de precisão. Lápis, borracha, o compasso, certo? O compasso bem apontado também. Cada compasso aqui tem que ter
bem apontadinho, uma fina, verificar se está na altura correta aqui, a ponta e o lápis, tá? Ele é fácil de manobrar, é fácil de usar. E a régua paralela, certo? Régua paralela, essa aqui que eu já falei que vocês têm que pegar lá no paiol, certo? Essa aqui está meio, mas é uma régua paralela, é importante para a gente traçar os nossos rumos, as nossas marcações nas cartas náuticas. Esse fazer o calunga da vida real, tá certo, pessoal? Então, vamos então aqui agora a nossa aula, depois de já mostrado a vocês aí o que vocês receberam, que foi a carta náutica, né? E tratem ela com carinho, ou seja, efetivamente é para vocês adestrarem, treinarem na carta, obviamente. Os exercícios práticos dessas aulas não serão feitos nessa carta. A gente pretende fazer em sala de aula numa carta maior, na carta 23.000, certo? Mas tem exercícios dessa carta aqui até no livro do professor Renan. Se vocês procurarem aí, vocês podem até tentar fazer os exercícios que tem no professor Renan nessa carta. E ver se acertou, ver se está igual ao que ele está fazendo lá, tá? Então já pode ir treinando se tiver interesse, né? Então espere a nossa aula para poder fazer e na prova vocês vão usar essa carta já é da prova, ou seja, vão entregar a prova junto com essa carta, tá certo? Essa é a ideia que a gente quer usar para a turma de vocês, tá certo? Então vamos ver aqui então agora a representação da Terra no plano, sistema de projeção cartográfica, já entregue a carta náutica, a nossa aula carta náutica, certo? Olha lá. Objetivos da aula: descrever a necessidade de se representar a Terra num plano e identificar os diversos tipos de projeções cartográficas. A gente vai começar falando para vocês que projeção cartográfica é uma tentativa de projetar, né, o que é uma esfera terrestre, né? A esfera terrestre aqui num plano. A esfera terrestre é o que? É uma esfera, ou, como a gente disse lá naquela primeira aula, né, para efeitos da ciência, né, um elipsoide de revolução, né? É um geóide, né, que a geóide é uma pedra, não tem representação matemática, e nem o elipsoide tem na verdade, certo? Bater a cabeça dele assim, é mais bujudinho, né? É maior no equador do que nos polos. Então, na verdade, a necessidade de representar a Terra no plano, porque para você levar, por exemplo, uma esfera a bordo para poder fazer a navegação seria muito complicado. Mas inicialmente a gente até vai explicar, vai mostrar que essa necessidade já havia até para outras, para verificar onde é que seriam as montanhas, as cidades, né? Então foram criados os mapas, né? Mapas são representações da Terra num plano, né? As cartas são representações da Terra num plano, mas com uma diferença básica. Ela tem a precisão, precisa de uma precisão. Você quando vai navegar, né, você precisa saber exatamente qual a sua distância de terra. Não pode, não, aqui é mais ou menos 1 quilômetro, 2 quilômetros. Não pode. Tem que ter uma precisão, dependendo do seu método de navegação, do seu tipo de navegação, como a gente viu, águas restritas, oceânicas ou costeira, né? Então tem que ter precisão. É quase como aquela frase do general Pompeu, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso de precisão, porque você precisa de uma carta para navegar, para você não saber exatamente onde você está. Já viver no mapa, por exemplo, né? O mapa, onde é a cidade? É mais ou menos por ali, é para o norte. Então não é preciso, não é tão preciso quanto uma carta, certo? Então o general Pompeu, que foi o famoso general romano que falou essa frase lá nas guerras púnicas, lá, né? Nas guerras aquelas guerras que atravessavam lá o mar Mediterrâneo, né? Daí ele falou essa frase: navegar é preciso, viver não é preciso, para que os marinheiros, os soldados entrassem no navio e fossem para a guerra, tá? Então aqui, descrever a necessidade de se representar a Terra num plano e identificar os diversos tipos de projeções cartográficas. A gente vai ver que tem várias formas de fazer então com que esse globo, esse elipsoide de revolução vire um plano, tá certo? Como esse que a gente está entregando para vocês aí. A diferença entre mapas e cartas, eu já acabei de falar, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. A carta, ela tem uma representação precisa, tem que saber exatamente ali como é que eu vou fazer a navegação. Já o mapa é uma projeção que não precisa de tanta precisão, mas é importante também para viver, tá certo? O problema básico, então, é exatamente esse: transformar uma esfera, um elipsoide de revolução, num plano. Então a gente vai ver que isso foi, digamos assim, resolvido pela projeção cartográfica. As projeções cartográficas é que permitiram que a gente resolvesse esse problema básico de poder fazer a navegação. Designação e classificação dos tipos de projeção cartográfica e a carta ideal, o que ela precisa ter. A gente vai ver
esses pequenos detalhes aí, tá certo? Vamos lá, então, vamos ver os nossos slides. Diferenças entre mapas e cartas. Mapas, representação do globo terrestre sobre um plano. Não tem caráter técnico ou científico e não tem uma precisão exata, né? Especializado. Servem somente para fins ilustrativos ou culturais. Fronteiras políticas, características físicas, informações geográficas e etc. A gente tem aqui dois mapas mundis, né? Representando aqui a parte política, aqui eu não sei exatamente o que representa isso aqui, mas é também aparentemente a parte política de todo o planeta Terra. Então toda a esfera terrestre, toda a esfera ou elipsoide, né? Representado ali, certo? Num planisfério, tá certo, pessoal? Diferença entre mapas e cartas. Aqui nós temos fronteiras políticas, né, todos os países da África, aqui da América do Sul, Brasil, a Colômbia, a Venezuela, né, o Uruguai, Paraguai, Argentina, Paraguai aqui é Argentina, né, então tá aí, Austrália, né, aí a gente tem então uma boa representação num plano de uma coisa que na verdade é um círculo ou um elipsóide de revolução, tá certo? Isso já é uma demonstração clara do que é uma projeção cartográfica do tipo mapa, certo? Diferença entre mapas e cartas. Informações geográficas de relevo. Então tem as Fossas Marianas, que é aqui no Pacífico, né? Tem o Everest, que é por aqui. Então a gente tem aqui as informações geográficas, aqui o monte mais alto do Brasil, que é o Pico da Bandeira, se não me engano, né? Então tem aqui, certo? As profundidades e as alturas aí, o relevo, né? Informações sociopolíticas, aí você pode usar os mapas para os mais diversos tipos, né? Quem é do PT, quem é do PSDB, quem é do PSL, quem é informações sociopolíticas, né? Informações que interessam, né? Isso aí foi só para mostrar que o mapa tem essa característica, você pode usar para vários outros tipos de emprego. Cartas, então, mapas é uma representação uma projeção cartográfica importante. A carta é a representação do globo terrestre, que nada mais é do que uma projeção cartográfica sobre um plano. São especialmente traçadas para serem usadas em navegação ou outra atividade técnica ou científica. Então, por isso, para que se trabalhe sobre ela na resolução de problemas gráficos, determinação de posição, ângulos e distâncias. Certo, pessoal? O que é determinação de posição? É saber aqui nessas nossas cartas, nessa que você tem aí, qual é exatamente a minha latitude, né? Latitude e a minha longitude, certo? Latitude aqui, a minha posição longitudinal e a minha posição transversal, que seria a longitude. Eu tenho um ponto, né? Aquela plotagem, aquela arte de navegação, né? Eu estou aqui, certo? E os ângulos para saber qual é o rumo, qual é a marcação, certo? Quais são as diferentes necessidades. Eu quero ir para esse ponto aqui, não, quero ir para esse ponto aqui. Então aqui o rumo aqui é 030, aqui o rumo é 120, tá certo? E distâncias também, a gente vai ver que é muito importante poder tirar a distância aqui na carta de maneira mais precisa possível. Não vou dizer que é precisa 100%, mas tem um grau de precisão bastante alto, muito maior do que nos mapas, tá certo? Então, para que se trabalhe sobre a carta na resolução de problemas gráficos de navegação, determinação de posição, ângulos e distâncias, que são nossos 3 problemas básicos, pessoal. Vocês sempre vão trabalhar com isso, onde eu estou, para onde vou. Para onde vou vai depender de um ângulo, que vai ser um rumo, pode ser um rumo verdadeiro, magnético, da giro, da agulha, e uma distância. Distância entre 2 pontos que você vai, com a velocidade que você vai navegar, quanto tempo vai levar para chegar lá. Tá certo, pessoal? Aí está mais uma carta da Barra do Rio de Janeiro, a Ilha Grande. Essa carta que eu dei para vocês é daqui para lá, essa aqui é daqui para cá. A carta 23.000 também é essa que a gente vai navegar mais para cá. A gente vai navegar, que tem a Restinga da Marambaia, né, que tem a Barra da Tijuca, que acho que é Copacabana, se não me engano, né? Aqui é Copacabana, aqui Ipanema, vai embora para Barra, vai embora lá o Rio de Janeiro, tá certo? Nós temos o farol da Ilha Rasa, né? Esse aqui. Tá? Então, tudo aí, ó. A Barra do Rio de Janeiro é Ilha Grande, o farol de aproximação do Porto do Rio de Janeiro, o farol mais antigo do Brasil, o farol da Ilha Rasa. E aqui, essa carta aqui mostra alguns detalhes também, o canal de São Sebastião, né, que
uma ilha que fica entre Rio de Janeiro e Santos, é importante, lá tem o terminal da Bahia da Ilha de São Sebastião, tem terminal de petróleo, né? Então essa entrada aqui é bem balizada, porque os navios petroleiros, vocês, se alguns trabalharem na Petrobras, vão entrar lá para poder acessar São Sebastião, né? E até o terminal da Petrobras. Tá certo, pessoal? E aqui nós temos uma carta, que é uma pérola da cartografia brasileira, né? É uma carta fora das nossas águas, mas também, ó, é muito importante, a Baía do Almirantado, né? É lá onde fica a nossa estação Antártica, Comandante Ferraz, né? Comandante Ferraz. Então aqui é a nossa aproximação lá dos nossos navios polares, usam essas cartas, isso foi feito para fazer uma carta dessa, é muito difícil, leva anos, às vezes 2, 3 anos, colhendo informações de altura de maré, de posição que você vê, que você não vê. Como eu falei, aqui tem as cores azuis claras, azul mais escura, que é mais raso, né? O branco, que são águas mais profundas, depois de 50 metros, né? Aqui a parte bege é terra, que tem a informação, as informações que a gente vai estudar, tá certo? Então toda a carta náutica tem vários tipos de informações, ó, a rosa dos ventos, com a declinação magnética, né? Tudo é muito importante, tá certo? Então todas as cartas trazem informações indispensáveis para quem vai, né, para quem, como os senhores, como eu, profissionais do mar, profissionais da navegação. Então na carta você tem que saber identificar. Por isso que eu, desde já, espero que os senhores comecem a criar uma certa intimidade com essa carta para saber, curiosidade, vão pesquisando, vão vendo no livro do professor Renan, no livro do Miguel também tem exercícios, se bem que é lá de Fernando de Noronha, mas não tem problema, pode olhar lá que tem exercícios que vocês podem imaginar que são feitos aí nessa carta, tá certo? Então vamos lá. Acho que é bem interessante. Essa parte final aqui da primeira parte do curso, né, que a gente está chegando perto da PP1, né, da P1, né, da P1 a gente vai precisar da carta, vai precisar dos instrumentos de precisão, todo mundo tem que ter na sala de aula. Quando for para a prova, já recomendo desde já, o lápis, a borracha, o compasso e a régua paralela, não se esqueçam, são instrumentos de precisão, então tem que estar muito bem prontos e vocês habilitados para empregá-los, tá certo? A carta náutica, os documentos cartográficos utilizados na navegação são sempre denominados de cartas, ou mais precisamente cartas náuticas. Como eu falei a vocês, elas se diferenciam dos mapas por conta da precisão. Precisão de cartas náuticas é uma precisão respeitável, não vou dizer 100% precisa, não. Certamente para cada projeção haverá, a gente vai ver que é muito difícil ter uma projeção 100%, quase impossível. Sempre que a gente fizer uma projeção de um elipsoide ou de uma esfera num plano, não é possível, não é, digamos assim, tecnicamente, cientificamente, que você consiga fazer essa projeção sem ter algum tipo de deformação ou irregularidade. Então a gente vai acabar aceitando algum tipo de deformação e irregularidade, aí vai deixar de ter uma precisão 100%, mas a gente vai aceitar algumas imprecisões que não prejudiquem o nosso trabalho de navegação, tá certo? A carta náutica, então, ó, essa aqui é a primeira publicação que os senhores devem conhecer, também tem lá no site da DHN. Vocês podem procurar lá, o Catálogo de Cartas e Publicações. É talvez a publicação mais importante, porque ela tem todas as cartas que a DHN produz. E ela é virtual, ela é, digamos assim, digital, né? Então você pode acessar lá no site da DHN, esse aqui, www.dhn.mar.mil.br, né? E você tem lá, aqui a gente tem esse índice 1, costas e ilhas ao lago, é todo o Brasil e cada quadrado desse é uma carta que foi gerada pela DHN e você tem então, por meio dessa carta aqui, se você quer vir navegando aqui do Rio de Janeiro até Natal, você já sabe aqui, só olhando aqui nessa carta, quais as cartas que você tem que, digamos assim, ter acesso para poder fazer essa navegação, tá? Então, esse catálogo de cartas e publicações, pessoal, é uma das publicações mais importantes para o navegador. Vocês têm que ter muita familiaridade, muita intimidade, tem que ter manuseado e conhecido essa carta, esse catálogo de cartas e publicações. Como eu falei a vocês, em navegação, o volume de informação é muito grande, porque eu não vou nem falar sobre esse catálogo de cartas e publicações, vou dizer a vocês que existe, a gente vai ver rapidamente aí, quando a gente falar de publicação, só para dar uma notícia, mas na verdade é uma publicação inteira, e vocês têm que, digamos assim, ter conhecimento, saber como usá-la, saber como empregá-la na sua profissão, para poder identificar quais são as cartas que você vai ter que usar para poder fazer a sua navegação, tá? E ela então tem todas as cartas e publicações
geradas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação a favor do nosso trabalho, da nossa atividade, que é a navegação, certo? Aí tem alguma carta da Baía do Rio de Janeiro, ó, Baía do Rio de Janeiro, dentro dela tem várias, cada quadrado desse aqui é uma carta aqui, ó, certo? Aqui da Ilha do Governador, o Ciaga fica por aqui mais ou menos, né? Tem aqui a entrada da Bahia, a carta da entrada da Bahia, aqui é a ponte Rio-Niterói, cadê a ponte? Está aqui a ponte Rio-Niterói, tá certo? Então, Baía de Guanabara, aqui já dá da Barra Sul do Rio Amazonas, a entrada aqui é a ilha de Marajó, né? A maior ilha marítima que a gente tem, né? A ilha do Bananal, a ilha fluvial maior, né? Então aqui tem a entrada até Belém, mais ou menos, são 60 milhas, né? E depois a Barra Norte e Barra Sul aí da entrada do Rio Amazonas. Então, como eu disse, o problema básico de projetar, né, essa esfera terrestre num plano é porque ela não é possível, não é tecnicamente possível. A única forma rigorosa de se representar a superfície da Terra é por meio de globos. Você só teria 100% de precisão se você tivesse um globo a bordo. Conservam exatamente as posições relativas dos pontos e as dimensões. A gente vai ver que dimensão é uma coisa bem séria. Vai ver que tem países, tem lugares que parecem tão grandes nas cartas e na verdade são pequenos, e é o contrário também, tá? Então a gente vai ver que as cartas às vezes admitem que as dimensões podem ser diferentes do que são realmente, assim, relativamente, né, as outras, né? Mas é por conta da latitude, uma latitude muito alta acarreta isso. Então, conserva exatamente as posições relativas dos pontos e as dimensões são apresentadas na mesma escala. Então, esse problema básico só seria resolvido se nós tivéssemos a bordo uma circunferência, em vez de ser um plano, tá certo? Então, ele está dizendo aqui que o problema sério é esse. Inconveniente de se utilizar um globo terrestre. Um livro do Migues coloca isso aqui. Construção de um globo de proporções exageradas, um globo de 1,28 m de diâmetro, seria menor do que esse, né? Essa garota aqui deve ter 1,70 m, sei lá. Seria, mas mesmo assim, com esse 1,28 m de diâmetro, a escala é de 1 para 10 milhões. A escala é a razão entre a representação gráfica e a representação real. Quer dizer, para cada metro que tem na carta, teria 10 mil metros na vida real, ou seja, 10 mil quilômetros. Um metro equivaleria a 10 mil quilômetros. Então, quer dizer, na verdade, a gente vai ver aqui que se a gente utilizasse isso, né, não permite representar detalhes inferiores a 2 km. Navegar com essa precisão é impossível, né? Isso não seria possível, né? Eu teria que ter uma carta com uma precisão muito maior do que essa. 2 km, como a gente sabe, são 4 milhas praticamente. É maior até do que a navegação oceânica em termos de precisão. Dificuldades para o traçado da derrota ou a plotagem de posições de pontos a bordo, né? Então, se eu tivesse, em vez de uma carta, um papel, tivesse uma esfera a bordo, né? Seria, ou seja, a maneira que ele está dizendo aí para resolver o problema de forma mais precisa, de forma completamente precisa, mas com essa, de qualquer forma, teria imprecisão, ó, do tamanho dos detalhes, né? Teria outro tipo de imprecisão, né? Como navegar em um globo terrestre seria muito difícil, seria fazer os cálculos no globo terrestre e você fazer a navegação com um globo a bordo, né? A solução foi transformar o globo em um plano, né? A fim de se poder resolver problemas gráficos e medir com precisão distâncias e direções, né? Então, do globo terrestre, que se transformou num mapa, certo? Um mapa é uma projeção cartográfica de um mapa, certo? Necessidade de representar a Terra num plano. Representar a superfície terrestre aproximadamente esférica, né, que é considerada pela ciência um elipsoide de revolução, ou parte dela em uma superfície plana. Cada ponto da Terra deve corresponder a um ponto na carta, né? Então a gente teria que cada pontinho daqui da esfera terrestre, se eu estou em algum lugar aqui, eu tenho que ter um lugar no plano. Eu estou aqui na mesma posição, é a mesma posição, eu tenho que guardar, vamos dizer assim, os ângulos para os lugares que eu quero ir, as distâncias, né? E as dimensões relativas de cada lugar. Então isso é complicado. Não há uma solução perfeita. É impossível fazer isso, ou seja, sem deformações ou distorções na resolução desse problema. Então, uma esfera ou um elipsoide de reflexão, elipsoide de revolução, não é possível projetar. Projeção, a gente sabe o que é, né, pessoal? Se eu colocar uma luzinha aqui dentro dessa esfera, né, e colocar um papel aqui do lado, como é que seria, né, olha aqui, ó, seria como eu colocasse aqui a África, né, que está aparecendo aí para vocês, projetada num papel aqui, essa projeção que está dando aí no monitor de vocês, né? Seria uma projeção, mas essa projeção de um globo ou de um elipsoide num plano não
não é feito sem ter alguma deformação ou distorção, tá certo? Prosseguindo. Propriedades da carta ideal. Então vamos ver quais seriam as propriedades que eu teria que ter na minha carta em papel para que eu possa fazer efetivamente, considerar que ela é mais precisa possível. O ideal seria construir uma carta que representasse uma superfície rigorosamente semelhante à superfície da Terra com as seguintes propriedades. Então vamos ver quais são as propriedades consideradas ideais, né, pelo nosso autor lá, o comandante Migues, né, e efetivamente pelos estudiosos dessa questão de projeções cartográficas. Representação dos ângulos sem deformação com a manutenção da verdadeira forma das áreas a serem representadas. É porque quando você projeta, né, uma forma dessa aqui, a forma, os ângulos que fazem aqui no globo seriam diferentes no plano. Então essa projeção tem que ser a menor deformação possível, a representação dos ângulos sem deformação com a manutenção da verdadeira forma das áreas a serem representadas. Essa característica, essa propriedade chama conformidade. Conformidade então é o seguinte, é quando eu aqui na terra, né, aqui no Rio de Janeiro, estou apontando lá aqui em terra, o ângulo lá para a Ilha Rasa é 000, aqui em terra. Aí se eu pegar na carta a posição que eu estou lá para a Ilha Rasa for 000, significa que, digamos assim, essa projeção que eu fiz da terra para a carta é conforme. Isso que é uma propriedade de conformidade, tá certo? Principalmente os ângulos no globo terrestre e na carta são os mesmos, são idênticos, né? E também a forma das áreas são relativamente idênticas, tá certo? Então, conformidade é essa propriedade que mantém os ângulos e a forma das áreas da esfera terrestre quando são projetadas no plano, tá? Esse é o tipo de projeção que tem a conformidade. Inalterabilidade das dimensões relativas das mesmas. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver que quando a gente projeta, principalmente nas altas latitudes, vai ter uma variação muito grande, principalmente aqui da Groenlândia, a Austrália mesmo, que fica um pouco abaixo, fica na altura do Brasil, não fica tanto assim. Mas lugares que ficam em altas latitudes há uma diferença grande nessa questão da equivalência. Então, a propriedade da equivalência é aquela que mantém inalteradas as dimensões relativas, né, daquelas áreas, né, a área do Brasil no globo terrestre e a área do Brasil na carta, no plano, tá certo? E a equidistância, finalmente, a terceira propriedade muito importante, que é a constância das relações entre as distâncias dos pontos representados e as distâncias do seu correspondente na superfície da Terra. Então, além dos ângulos, que é a conformidade, ângulos e forma das áreas, além das dimensões, as distâncias são fundamentais, senão não seria preciso, né? Eu quero navegar daqui para Natal, vou calcular, não tem uma precisão? Tem que ser preciso. Então, é preciso que essa característica, né, essa propriedade da equidistância represente realmente na carta, ou seja, no plano, aquela distância que você tem no globo terrestre. E também é uma propriedade difícil de ser mantida, cada projeção tem uma forma diferente. Então essas três propriedades são as mais importantes: conformidade, a equivalência e a equidistância. Chama a atenção dos senhores para ter atenção. Então as projeções cartográficas, né, elas buscam ter conformidade, equivalência e equidistância, que isso faz com que essa projeção cartográfica tenha uma precisão maior e possa ser usado como carta, né, não como mapa. Mas tem algumas outras propriedades, ó. Representação dos ciclos máximos por meio de linhas retas, isso facilita bastante. Quais são os ciclos máximos aqui da Terra, né? O equador celeste e os meridianos. Então, se a gente puder ter ciclos máximos por linhas retas, vai ser muito bom. A gente vai ver que na nossa carta aqui, ó, aquela carta que foi emprestada para vocês, toda a linha vertical aqui é aquele meridiano que eu falei para vocês, meridiano geográfico que passa sobre o nosso pé, ou seja, a representação materialização da linha norte-sul. Então, quer dizer, pelo menos os meridianos aqui nessa carta são ciclos máximos. O equador também seria uma carta desse tipo aqui, que é uma projeção de Mercator, né? Tá? Mas tem mais propriedades ainda, ó lá. Representação das loxodromias. Lembra? O que é loxodromia, pessoal? É aquela linha, né, que faz um ângulo idêntico com todos os meridianos. Se eu estou navegando aqui no 030, né, 030 aqui, então eu vou estar fazendo uma linha loxodrômica. A linha loxodrômica é aquela linha que cruza os meridianos, fazendo o mesmo ângulo entre os meridianos, né? Então a linha loxodrômica
linhas de rumo por linhas retas. E, finalmente, a última propriedade da carta ideal é 6, facilidade de obtenção das coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas? A latitude e a longitude, certo? Eu tenho, então, estou aqui no globo terrestre nessa posição, eu tenho que chegar na carta e achar com facilidade a posição que eu estou aqui, a latitude e a longitude ser a mesma do globo e da carta, certo? Dos pontos e da plotagem dos pontos por meio de suas coordenadas geográficas. Ou seja, tanto achar as coordenadas como ter as coordenadas e achar o ponto que eu estou, certo? A famosa arte da navegação, a plotagem, certo, pessoal? Então, por enquanto, então, a gente já passou aqui o tempo dessa primeira parte da aula, primeira metade, né? A gente falou sobre propriedades da carta ideal, e a gente, então, na segunda metade, repete novamente essas propriedades que são muito importantes e vai dar continuidade até o final dessa primeira e a segunda aula aí, que fala sobre projeções ortográficas. Até já, então, pessoal, agradeço a atenção de todos.